Glória a Deus. Confesso para vocês que eu não estou bem. E de verdade é tão bom estar nesse lugar, porque quando a gente está bem, a gente está muito confiante, a gente está. E aí vem o Senhor com uma palavra e sempre vai desmontando as nossas confiança, Max. Vai arrancando de nós os lugares a qual nós estamos segurando, se sentindo seguro, para que sobre apenas Ele. Existe uma mensagem profética nesse aniversário. Tem uma capa de Elias sobrevoando esse lugar, e quem tiver no Espírito, meu irmão, ia deixar a pastora pregar, né? Ela está animada, né? Hoje é aquela animação que geralmente eu tenho, está nela. Ui, é glória. Eu sei que o Senhor quer fazer muitas coisas em nosso meio, então não se distraia, fique atento àquilo que o Espírito Santo está fazendo, está informando aqui. Até porque quando a gente inicia um novo ciclo, a gente chama de estações. Nós precisamos de uma roupagem nova para uma estação nova. Nós temos uma frase que a gente carrega e para mim isso é muito verdade. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite para que vocês tenham esse entendimento. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para o lugar onde que Deus vai nos levar. Eu quero declarar isso sobre a tua família, porque isso não é sobre um culto, cara. Fique em mim, por favor. Isso não é sobre um culto. Isso não é sobre uma reunião onde que nós botamos pessoas sentadas dentro de um pavilhão. Isso é sobre o Cristo ressuscitado. Isso é sobre o Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar, e se você tiver o entendimento claro, se você parar de ficar desapercebido, Deus vai falar com você. Quantas vezes nós saímos dos nossos lares e as nossas orações é: Senhor, fala comigo. De verdade Ele está falando com você, Ele está falando conosco. Só que muitas vezes nós estamos desapercebidos daquilo que Deus está falando. E deixa eu te falar, irmão, os céus não é lugar de gente desapercebida. Pense só que diante de Deus hoje nós temos anjos clamando ao tempo todo que Ele é santo, santo, santo. A beleza do céu, a beleza de tudo aquilo que acontece ao redor deles não chama a atenção de Deus. Então não se distraia daquilo que Deus está tentando informar para você, daquilo que Deus está tentando transmitir para você. Há uma nova estação, há uma movimentação profética que está acontecendo. Então sim, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está fazendo. Entenda que não é sobre o próximo culto. Qual será a palavra do próximo culto? Não é sobre isso. Será qual é o tema dessa nova estação? O que a igreja vai pregar daqui para frente? Não é sobre isso. É o que nós iremos viver agora como irmãos em Cristo Jesus. Como nós vamos viver agora sendo filhos de Deus aqui nessa cidade. O que o Senhor está gerando que vai ser largado para essa cidade. Deus, Ele não quer filhos e filhas apenas que usam o atributo da voz para falar, para informar, para largar palavras aos ventos. Não. Deus quer homens e mulheres habilitadas com um coração puro. Para quê, pastor? Para anunciar, para proclamar, para falar, para enaltecer o nome daquele que nos salvou. Você está comigo? Então não se distraia. Não se distraia nesse tempo onde tudo que o diabo quer não é te tirar daqui, é te manter distraído aqui. E tudo que Deus quer é alertar você, chamar a sua atenção para aquilo que Ele está fazendo. Há uma movimentação profética. Há uma movimentação nesse lugar. E eu preciso de fato ter esse entendimento claro. Pastor Dejair, ele iniciou no sábado com uma palavra que é a palavra que eu quero ministrar hoje à noite. E deixa eu te falar, a gente não combina essas coisas vai acontecendo, o Espírito vai fluindo. E eu comecei, porque quem está ligado no Espírito entende as coisas do Espírito. Mas infelizmente quem está meio carnudo só vai entender o que a carne quer. E até às vezes quando a gente não entende isso, a gente parece estar no Espírito, mas na verdade a gente só se movimenta quando a carne pede.
Você está aqui comigo ainda? O pastor DJ começou a falar no sábado, Efésios no capítulo 3, no verso 20. E eu quero que você preste atenção nesse texto, porque nós vamos começar a falar algumas coisas e decorrer. Eu quero trazer lembranças, eu quero trazer uma memória desta casa, do que aconteceu nesse tempo. Entenda que você não está aqui em vão. Você não veio aqui apenas participar de uma movimentação, ou apenas estar num domingo à noite no culto. Até porque quem seria você se você não tivesse domingo à noite no culto para começar a sua semana? Você está aqui pelo chamado de Deus. Você está aqui pelo chamado do Espírito Santo. Você está aqui pela uma convocação que o céu está fazendo ao teu respeito. Isso precisa ser uma convicção. Isso não pode ser palavras lançadas de um púlpito. Isso precisa ser uma convicção do meu coração. Porque senão será apenas uma pessoa entusiasmada a transmitir algo, uma pessoa entusiasmada a falar algo, mas sem nenhuma conexão daqueles que estão recebendo isso. E nós precisamos, eu e você, nós precisamos entender que nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Você não está sentado pela tua necessidade. Você não está aqui nessa noite, nesse culto, pela sua necessidade. Talvez a isca que Deus usou foi a sua oração e a movimentação do seu coração, onde você começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Talvez essa foi a isca que Deus usou para te colocar aqui nesse final de semana. Mas deixa eu te falar, de verdade, você está aqui para receber uma palavra que irá mudar os teus dias, vai mudar a direção da tua vida. Se você tiver esse entendimento, isso vai acontecer. Quantos irmãos que chegam para nós, e não são só desses dias, a esse longo desses 4 anos que nós estamos aqui, e de verdade parece que já são 20. Tudo aquilo que está sendo construído, quantos irmãos estão chegando e estão dizendo: olha pastor, eu vivia dessa maneira, hoje é diferente. Às vezes estão naquela movimentação, estão naquela primeira situação ainda, onde foram impactados por alguma coisa e estão desconstruindo coisas dentro. E deixa eu te falar como dói desconstruir. Eu recebi uma carta hoje. E essa carta, ela começava com a seguinte expressão: obrigado por ser aquele menino de Santa Luzia que disse um sim para o Senhor. Deixa eu te falar, sim. Quando você abre a mão e abre o teu coração para dizer sim para a vontade de Deus, dói, cara, dói. Deixa eu ser muito claro com você, porque essa noite é profética e você precisa entender o que Deus está fazendo em você. Sim, muitas vezes vai causar dor, mas entenda uma coisa: essa dor vai tornar você mais forte, porque Deus precisa elevar um nível com você. Você precisa elevar um nível para entender e ser uma ferramenta forte naquilo que Deus vai usar. Então sim, diga sim para o chamado de Deus na tua vida. Efésios no capítulo 3, verso 20 diz: aquele que é capaz. Tem um que é capaz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. O poder é de quem? É dele. O segundo o seu poder, que atua em quem? Diga, é em mim. Diga, é em mim. Não, você está muito fraco, cara. Está parecendo uma galinha de Angola. Diga, vai lá, em mim. Glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que atua em nós. A Ele, somente Ele, seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Entenda uma coisa: você não está no culto da Mevan Tijucas, cara. Você está num lugar onde o Senhor está gerando dentro do teu coração algo que é eterno.
Você não está aqui apenas para congregar, para dizer para os outros que você é evangélico, não. Você está aqui desconstruindo tudo aquilo que a religiosidade colocou no teu coração, para você levar as suas mãos para os céus e dizer: sim, eu sou o filho de Deus, eu sou um cara diferente, eu sou uma mulher diferente. Sim, eu reconheço que Deus é meu Pai. Sim. Às vezes eu me pego pensando, e às vezes eu olho algumas expressões que nós utilizamos aqui na casa, porque um dos títulos, uma das frases que nós usamos é que nós estamos aqui desfrutando da comunhão. A Ana ainda citou isso durante o louvor. O que é desfrutar da comunhão, se não ter prazer de andar junto? O que é desfrutar da comunhão, se não o prazer, o amor, a vivência, a vontade de olhar nos olhos do outro e dizer: eu te amo. Sabe o que nos causa muitas vezes? É que o nosso sentimento de amor muitas vezes é egoísta, porque eu quero que todos me amem, mas eu não consigo dar amor para ninguém. Você está comigo? Há uma mensagem profética para você pegar. Muitas vezes eu não consigo entender que amor é esse, ou que, sabe, que capacidade é essa de Deus de infinitamente fazer coisas ao meu respeito, porque eu acho que quando Deus se movimenta ao meu respeito é só porque Ele me ama, e eu sou a traquina do pacote, eu sou a bolachinha, eu sou a Coca-Cola do deserto, então é tudo sobre o amor. Ai, como eu sou amado. E deixa eu te falar, não, cara. O amor de Deus sobre você vai refletir naquilo que você vai fazer pelo outro. O amor de Deus vai te tornar melhor, vai calibrar os teus sentimentos ao ponto de você se doar para alguém, cara. Então, aquele que é capaz de fazer, aquele que é capaz de fazer, aquele, o único que tem capacidade de fazer alguma coisa, o único que tem, sabe, não apenas uma palavra, mas tem uma vida, o único que tem não apenas um gole de água, mas sim, é uma fonte, sabe, que vai arrancar a nossa sede, é o pão da vida que vai arrancar a nossa fome, que vai nos deixar agora, sabe, satisfeito nele. É o único que pode fazer infinitamente mais. Então as tuas necessidades, mesmo que elas foram usadas para te atrair aqui, elas são ferramentas apenas de uma busca. Como assim, pastor? Elas serviram para te trazer até aqui. Mas daqui para frente não dá para você andar nesse lugar. Daqui para frente não dá para você andar com essa roupagem. Qual roupagem, pastor? Do cara necessitado, da mulher necessitada, da mulher que precisa ser olhada, do marido que precisa ser observado, do homem agora frustrado, da mulher frustrada. Não. Essas necessidades você precisa entregar para o Senhor. Por quê? Porque aquele que tem a capacidade de fazer infinitamente mais está com os braços abertos e dizendo para você: joga para mim que eu vou te ajudar a resolver. Diga um amém pelo menos, cara. Meu Deus do céu. Nós precisamos entender, mano, aquilo que Deus está fazendo, porque o texto ele vai falar o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então não é eu sentado no lugar esperando aquilo que Deus vai fazer por mim, porque Deus tem que fazer, porque Deus tem que se movimentar, porque Deus tem que colocar o desejo no meu coração. Não é. O escritor de Efésios deixa claro que é aquilo que pedimos e pensamos. Eu vou perguntar e você responde apenas para você. O que você pediu hoje? O que você pensou hoje sobre aquilo que Deus pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer? Só responde para você. Você tem a capacidade de entender agora que toda essa movimentação que Deus está fazendo não é para você, mas sim para que através de você Ele esteja gerando algo na eternidade? Por quê? Porque existe uma expectativa, meu irmão. E a expectativa ela não é sobre a minha pessoa. Ela não é sobre a próxima palavra do culto. Não. A expectativa é sobre Deus. A expectativa é sobre Ele.
Por quê? Porque Ele está de olho em quem está disponível ao reino. Você entende uma coisa, meu irmão? Deus não vai levantar ninguém nessa cidade. Deus não vai levantar uma igreja nessa cidade apenas para fazer um grande movimento. Não, não, não. Deus quer alcançar pessoas. E para isso sim, Ele vai nos usar. Sim, Ele vai te usar. Mas entenda que Ele não vai te usar se a obra não começar em você. Precisamos deixar o nosso coração à disposição para Ele nos tocar. Quantas coisas carregamos que nos travam, quantas coisas que está construída dentro de nós, que não deixa, que não permite o Senhor tocar. E sim, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele desconstrua essas coisas. Irmão, quantas coisas que nós não achávamos legais, que nós não gostávamos e que hoje nós fizemos. Meu Deus, eu teve uma época que eu dizia assim: meu Deus, esse negócio de estar na igreja segunda, eu não quero mais isso, eu amo isso, cara. Sou apaixonado por esse negócio, irmão. Às vezes eu estou lá em casa segunda-feira com o coração assim: não tem nem um culto para nós de hoje. Porque é bom estar com os irmãos, cara. O cara aprende o que é amor. Por quê? Porque do lugar que eu vim, cara, estar junto não era legal, não era valorizado. E às vezes a gente tem, a saudade de olhar e dizer: cara, que saudade do fulano, que saudade do ciclano. Isso não acontece porque eu sou legal ou porque você é legal. Não, isso acontece porque nós entendemos quem somos. Nós estamos aqui vivendo a paternidade de Deus. E a paternidade não é apenas saber que Ele é o Pai, mas sim que nós somos irmãos. Irmãos precisam se comportar como? Você acha que é um jargão que você usa quando você chega para o irmão e diz: Pai do Senhor, querido, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor. Não, você está declarando algo. Você está dizendo assim: ei, aquilo que eu recebi, a paz que mudou o meu dia, a paz que mudou o meu entendimento, eu quero te dar agora porque você é meu irmão. Ah, pastor, mas se o outro não entender, problema do outro, irmão. Faça ser entendido, cara. Coloque para fora as verdades que o Espírito Santo está construindo em você. Coloque para fora as coisas que Deus está falando sobre você. Então a expectativa é sobre o que Ele pode fazer e não o que eu consigo. Eu preciso me mover, eu preciso fazer, mas a expectativa é o que Ele está fazendo. Amém? Tem uma certeza nesse texto. A certeza que Ele é capaz. Tem a certeza absoluta que sim, Deus é capaz. Só que tem coisas que são nossas. A disposição de pedir, de se colocar, de pensar sobre, de criar estratégia. Você acha mesmo que Deus, Ele foi lá, te pegou, tocou você, arrancou você desses lugares que você vivia, arrancou você desses lugares que você estava? Para quê? Deus vai lá e te dá uma empresa, te dá dinheiro, te coloca num lugar de destaque dentro do teu trabalho. Ele te chama pelo teu nome, Ele te arranca de estados, de cidade, te traz para cá. Para quê? Para você pertencer a um grupinho religioso ou uma galera que está dentro? Não, nada disso. Deus te trouxe para esse lugar porque Ele tem um plano com você. A ideia dele é genial, a ideia dele é grandiosa. Sabe o que acontece? Quem atrapalha o processo somos nós. Por quê? Porque nós teimamos com Ele. Pense só, o profeta estava lá e de repente tinha um menino, cara. E esse jovem, ele olha para o profeta e diz: eu quero ser igual tu. Então beleza, queima os teus carros de boi, mata tudo aí, mata os bois, tal. Vai lá dar um beijo no pai e na mãe, vem embora, vem comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa: você seria capaz de abrir mão de coisas em favor do Senhor? Só responde para você. Você seria hoje capaz de renunciar coisas que você gosta? Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que você gosta, por aquilo que o Senhor está te pedindo. Quem sabe Ele está te pedindo um horário seu, da sua agenda lotada. Quem sabe Ele está soando no teu coração e no teu ouvido um pouco do tempo que você tem, para você entrar dentro de um lugar agora que é só teu e dele, para ter um momento de intimidade com Ele,
para que você entre dentro desse lugar e você possa dizer: Senhor, eu estou aqui. A gente, quando lê aquele texto de Mateus 6, que vai falar, entra no teu quarto, fecha a porta, a gente acha que é só o quarto físico, aquele que a gente dorme. Não. O escritor está tentando passar para nós uma mensagem, dizer assim: ei, entra para dentro de você, cara, se esconde nele. Porque nesse lugar onde você vai ficar escondido agora, você vai ter uma intimidade com ele, e lá ele vai te ver. Lá você não precisa fazer uma performance, lá você não precisa, sabe, dar uma enrolada. Não, você não precisa falar diferente, não. Naquele lugar, ele está te vendo como você é. Esse lugar de intimidade, ele foi criado para mim e para você, para que a gente desfrutasse da intimidade com o Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? Nossas agendas cheias não permite nós entrarmos nesse lugar. Por quê? Porque nós acreditamos na capacidade do nosso fazer, e não daquilo que Deus é capaz de fazer. Então nós se movimentamos por aquilo que eu posso fazer, e não do que aquilo que Ele quer fazer. A vontade, existe uma vontade. Essa vontade é do Senhor. Existe uma vontade, mas precisa ter uma disposição para essa vontade. O Senhor, Ele não chamou nós para esse tempo apenas para estarmos aqui tocando belas músicas, belas canções, ou pregando alguma palavra. Não. Tem uma movimentação que Ele quer que nós estejamos inseridos. Você não notou ainda que a sua casa mudou a partir do momento que você começou a compreender a vontade de Deus sobre você? Você não notou ainda que o teu casamento já não é mais o mesmo quando você se colocou nesse lugar dizendo: Senhor, muda a mim, Jesus. Quando o teu dedo foi recolhido do outro irmão e agora ele se apontou para você mesmo e dizendo assim: ei, é eu que preciso ser diferente. Você não entendeu ainda essa realidade, como está mudando na tua vida? Tenha uma estratégia de perguntar, principalmente para os filhos, se você tiver coragem, obviamente. Se o papai e a mamãe mudaram depois que eles começaram agora a dizer que o culpado sou eu. Existe uma responsabilidade que eu preciso andar, um lugar que eu preciso andar, e esse lugar é um lugar de disposição. Disposição sobre o quê? Sobre um pensar. Irmão, a fé não é burra, a fé não é ingênua, cara. A fé não é algo que te deixa, sabe, meio, não. A fé é lógica. A fé, ela precisa, sabe, a gente precisa do nosso pensar, sim. Precisa de estratégias, sim. A Bíblia fala que nós precisamos fugir da aparência do mal. Aí é uma estratégia. Porque se o mal que nos assola está aqui diante de nós, eu vou desviar dele. Eu não preciso agora enfrentá-lo ao ponto, eu vou enfrentar aqui porque eu fui no culto ontem, o pastor botou a mão na minha cabeça, agora eu estou super forte. Não, irmão, foge, sai, desvia, anda longe. Existe uma realidade do céu que Ele está anunciando para mim e para você. Então eu preciso entender, eu preciso pensar, eu preciso criar estratégia de como eu vou fazer. Eu estou falando aqui já há alguns dias, alguns domingos, sobre graça, sobre fé e sobre obras. Você lembra dessas mensagens? Lembra dessas palavras que eu estou liberando aqui? Pois é. Você acha que você foi alcançado e você tem esse coração cheio de fé para quê? Para ir para casa depois do domingo à noite? Para segunda-feira levantar reclamando daquele trabalho que você está inserido, daquele local agora, e ser somente uma semana de reclamação? Não. Para chegar quando você pegar o teu salário, você olhar aquilo e dizer: ai, Jesus, como eu queria ganhar o dobro. Irmão, eu também quero. Seja satisfeito com as coisas que Deus está fazendo. Seja satisfeito com aquilo que Deus está se movendo. Seja agora um cara pensante, entendendo: meu Deus, se esse tempo eu estou passando por essa situação, se esse tempo, seja recurso, seja o que vier na minha mão, está sendo, sabe, de um tempo de escassez, calma, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então eu vou montar uma estratégia para poder andar. Por quê? Porque eu sei que Ele está cuidando, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele está cuidando. Porque senão não adianta nada eu ser alcançado pela graça, se a fé que está dentro do meu coração não estiver na dependência do Senhor, estiver nas mãos do Senhor. Eu preciso entender, tem um poder de atuação. Esse poder de atuação não está sobre as nossas vidas.
Por mais que nós podemos pensar, por mais que nós possamos criar estratégias, esse poder não está sobre a nossa atuação. Ele está sobre o quê? Ele está só na mão dele. É Deus que está agora em todo momento te capacitando, me capacitando, para gerar em nós algo fixo, algo firme, não fixo, firme. Ele precisa criar algo firme agora em nós. Por quê, pastor? Porque vai vir a onda contrária, vai vir um vento contrário, e aí eu não vou me mover. Você pense só que algumas movimentações que acontecem no nosso meio, muitas vezes ela quer nos empurrar para um lugar a qual nós já saímos, a qual nós já vencemos. E a nossa cabeça, o nosso coração e geralmente a nossa alma quer nos levar lá nesse lugar de novo e nos fixar nesses lugares que já era para nós termos vencido. Porque se eu entendo que Deus me salvou, se eu entendo que o Senhor me pegou de jeito e está transformando a minha vida, por que muitas vezes eu volto nesse lugar de desânimo? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele está nessa noite dizendo aqui, eu estou contigo, cara. Preste atenção nessa situação. Ele está despertando um desejo. O pastor Luiz falou sobre isso. Ele está despertando um desejo de alargamento de tendas. E deixa eu te falar, meu irmão, quando a gente libera essa palavra, sendo pastor de cima do altar, você acha, pronto, vamos mudar, vamos botar um galpão maior. Irmão, tem tendas que são internas, tem tendas que estão dentro de você, cara, que o Senhor está alargando, cara. Tem tendas que, sem espaços que o Senhor está tentando criar dentro de você já faz um tempo. Talvez dentro da tua agenda apertada, da tua agenda de negócios, da tua agenda de viagem, da tua agenda, dessa tua correria frenética que você está envolvido. Deus está alargando a tua tenda, cara. Para quê, pastor? Para que você possa desfrutar do amor dele. Porque nós fomos impactados por esse amor. Quantos foram impactados pelo amor de Deus aqui? Cara, é loucura, mano. O amor de Deus vem, pá. Só que a gente não desfruta, cara. Eu me lembro que uma vez eu caí de bicicleta feio, cara. Nós estávamos dando uma pedaladinha e de repente nós estávamos num grupo lá, a gente meio que se embolou, bateu na roda do outro e tal. Mas não doeu, eu vou dizer, doeu. Mas não foi um negócio de tristeza, cara. Eu me lembro que eu estava estarrachado no chão, cara. Cansado, cara, está rachado no chão com os braços abertos, dando risada, desfrutando do impacto que eu tinha acabado de levar. Quantas vezes, cara, tudo que o Senhor quer na verdade é que esse impacto cause em você, sabe, um momento que você contemple a bondade de Deus sobre a tua vida. Se você está, sabe, jogado no chão, e você sabe que está ralado, e você sabe que você está machucado, deve ter um sanguinho correndo, mas você está dizendo, Senhor, Jesus, como vale a pena, Jesus, como eu te sinto, Jesus, como eu sinto o teu amor, Jesus, como eu sinto a tua bondade, Jesus. Desfrute, cara. Desfrute dos impactos que o Espírito Santo está fazendo com você. Desfrute. Está comigo? Ele está despertando, o pastor Luiz falou isso. Ele está despertando o desejo de alargamento das tendas. Para quê? Porque existe um conhecimento. Conhecimento do quê, pastor? Da profundidade. Por quê, pastor? Porque ele tem um plano. Não é só sobre alargar, mas sim você entender o porquê Ele está alargando, o porquê escolheu você, o porquê esse tempo. Existem perguntas que precisam nos levar a pensar sobre Ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que o pastor pense, nós queremos que o pastor dilua a palavra, nós queremos que o pastor ore, nós queremos que o pastor faça, nós queremos, até porque nós dizimamos, nós pagamos o horário dele, então ele tem que me entregar uma palavra domingo de manhã ou domingo à noite. Deixa eu te falar uma coisa, não é sobre isso. O Senhor está te chamando a um tempo aonde que você vai agora se alimentar, e deixa eu te falar, você vai se alimentar do Cristo, cara.
Você vai ter, sabe, o amor e a paixão dentro do teu coração de se trancar, mesmo impactado por aquilo que está acontecendo, mesmo estarrado no chão. Você vai entrar nesse lugar e vai dizer: Senhor, eu sei o que está me pegando, eu sei o que está tocando o meu coração. O Senhor, Ele está despertando o desejo de alargamento de tendas para o conhecimento da profundidade de quem Ele é. Não é para aumentar você, para que você agora seja grande, seja ilustre. Não é sobre isso, mas sim para que você tenha profundidade nele, para reconhecer quem Ele é. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Por quê? Porque Ele tem um plano. Mas para isso, para que o plano dê certo, porque nós falamos de plano, falamos de processo, a gente acha que é algo mágico. Vai acontecer só eu dizimar, eu ofertar, eu cantar, eu pregar a palavra, eu der uma lida nos versículos bíblicos, fazer meu devocional. Comprei agora até um livro de devocional, então eu faço devocional todos os dias. Pronto, é isso. O meu propósito, chamado de Deus para mim, está resolvido. Não. Talvez essas sejam as ferramentas que Deus está te dando para desconstruir você, para que Ele possa te construir novamente. Está comigo? Então eu preciso passar pelo despertamento. Despertar é acordar, é sair da inércia. Você sabe o que é inércia? Paradinho, estagnado, sentado com aquele olho de peixe morto, fazendo aquele cutinho, meia boca, olhando para o relógio, dizendo: meu Deus, pastor, será que vai falar muito hoje? Oi. Você pode até lembrar da maionese gelada, irmão, mas tem um horário para ela, cara. É quando você chegar em casa. Agora não. Agora o Espírito Santo está tentando construir algo em você, e você precisa estar atento. Tem uma profundidade, um lugar de profundidade que Deus quer te levar. Tem um lugar de intimidade que Deus quer te levar. E qual é esse lugar? O lugar do despertamento. Rapaz, eu não sei você, e cada um age do modo que está acostumado. Está tudo tranquilo. Lá em casa toca o celular de manhã cedo para me despertar. Geralmente eu acordo um pouquinho antes. Eu sou um cara animado, irmão. Eu já pulo da cama, e se der eu já dou uma chapada, já levanto o braço, dou uma cantada. A Rafa me olha com aquela cara assim: vou te matar. Eu sou assim. Tem irmão que desperta e tem que botar o celular em 3 minutos, irmão, para despertando aos pouquinhos. Ele vem do além devagar, assim, devagar. Tá tudo certo. Cada um. Mas sabe o que é importante nesses dois cenários? É que eu e você, nós precisamos despertar. Não é como nós vamos fazer, mas nós precisamos despertar. Existe uma capa profética sobre essa noite. Você precisa estar despertado agora para tomar posse dela, cara. Você precisa estar despertado. Por quê? Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Entenda uma coisa, o pastor Luiz deixou isso frisado ontem aqui no nosso coração, no sábado, ontem. Já é a terceira reunião, já me deu um bug aqui. Ele deixou frisado isso para nós. Se você não usar Deus, Deus vai te usar. Se você não ficar falando coisas em nome de Deus, que coisas que Deus não falou. Porque sabe o que é que acontece? Às vezes a gente ainda está meio dormindo, não está despertado. A gente ainda está passando uns sonos de negligência na nossa vida. E aí a gente fala até que Deus falou, mas Deus não falou nada. Deus estava dizendo assim: eu não falei isso não. Não falei esse negócio não para ti, cara. Não, Deus falou, Deus quer fazer. Não quero fazer isso não. É o contrário disso, na verdade. Tá tudo bem você ter vontade de fazer alguma coisa. Não é sobre você ter vontade de fazer ou não ter vontade. É sobre se isso está encaixado no plano de Deus para você. Você só vai reconhecer isso se você estiver despertado agora. Pastor, despertado é apenas com os olhos abertos? Não. Porque quando você levanta de manhã, quando você se acorda pela manhã, quando você se desperta, você tem, depois desse despertar, obrigações. Alguns têm que lavar o rosto, escovar, todos, né? Tem que lavar o rosto, escovar os dentes, fechou? Isso a gente ensina para as crianças em casa. Tem que levantar, lavar o rosto, escovar os dentes. Uns vão sair para o trabalho, outros vão cuidar da casa, outros vão levar filho para a escola, outros vão simplesmente curtir o dia de folga, que dia de folga é bom, é um princípio de Deus. Dá um aleluia aí.
Mas você tem algo que você precisa fazer depois de despertar. O problema é que nós estamos despertando e ficamos de inércia. Recebemos uma ativação de Deus. Uau! Ai, como eu saí queimando do culto. Ah, como a palavra falou comigo. Ah, como aquele louvor mudou a minha vida. Ah, como eu fui despertado. E volta à inércia. Mãozinha no bolso. Cara daquele, sabe, que não está gostando. Meu Deus, eu estou parado. O que vai ser de mim? Irmão, já pensasse se cada vez que o céu quisesse te usar, ele precisasse mandar um anjo lá de cima para falar contigo, irmão? Meu Deus do céu. Tem gente que encarna a vida de Jacó, cara, que é uma guerra com anjo toda hora. Não, desce aqui, se tu não descer aqui, não ficar aqui no embate. Meu irmão, para com esse negócio. O Espírito Santo de Deus está usando o irmão que está do teu lado, cara. O Espírito Santo de Deus está usando tua casa, tua família, teus filhos, tua esposa, teu esposo, cara, para ver se você acorda para essa realidade. Qual é essa realidade, pastor? Essa realidade do reino de céus sobre a tua vida, cara. Nós precisamos ter um entendimento claro sobre isso. Então sim, nós precisamos entender que quando nós somos impactados pela graça, quando a graça do Senhor ela nos alcança, ela gera fé. Para quê? Para que eu tenha uma atitude. Não é mais tempo de nós vivermos numa inércia, parados, sabe, sem desenvolver nada. Não, nós precisamos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? Segundo o poder que atua em nós. O poder não é nosso, mas ele atua em nós. O poder não é nosso, mas ele atua em nós. O próprio Jesus ficou falando isso. Ele falou para os discípulos: ei, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Irmão, se a gente dá uma lida naqueles textos, já fica todo chapado. Ah, imagina quando você acordar do sono da negligência, despertar no Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui à disposição. Eu falei domingo passado, se eu não estou equivocado, sobre Isaías. E quando eu falei sobre Isaías, eu peguei aquele texto praxe do capítulo 6. Para mim é a centralidade daquilo que precisa acontecer no despertamento pessoal. Porque de verdade eu acho que despertamento é quando vai vir alguém botar a mão na minha cabeça e dizer: eis que eu te digo, você será isso, isso, isso e aquilo. Aí eu estou despertar. Aí acordei, Jesus. Não, irmão. Sabe qual é a realidade do evangelho sobre despertamento? É quando você para de apontar. Isaías estava o tempo todo, até o capítulo 6, apontando os defeitos de tudo e todos, com o dedão agora apontando no nariz dos outros que você está errado. Ah, essa igreja é assim, essa igreja é assado, esse irmão é assim, esse irmão é assado. Tinha sempre um dedo apontado. Aí de repente o rei que estava no coração dele morre. Aquele que estava ofuscando a visão, o olhar espiritual dele agora para Deus, morre, é destronado. E ele clama, ele diz: ei, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deixa eu te falar, não é sobre participar de um culto, mas ver o Senhor. Porque quando você olhar nos olhos de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma, cara. Cansei de falar para Deus: estou aqui, faça a tua vontade. Aí ele ia fazer a vontade dele e dizia: não, assim não. Mas não era a tua vontade. Tu não disseste que tu não me desse esse lugar para mim fazer a vontade na tua vida. Como é que agora você? É como se me desse um banquinho, né? Jesus, é o meu banquinho da minha vontade, eu vou te dar, tá? Senta aqui. Aí Jesus senta: ai, tá bom, agora eu vou usar o Michael. Eu dizia: não, mas desse jeito não, peraí, sai um pouquinho, deixa eu sentar aqui. Aí sentava naquele banquinho. Não vou sentar porque vai quebrar. De vez em quando a gente tira Deus desse lugar, cara. Ah, faz a tua vontade. Ah, mas desse jeito não. Tá, é tua vontade ou é a minha vontade? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Deus está despertando os teus olhos agora para começar a ver, cara, aquilo que Ele quer, sabe, para a tua vida. Deus está abrindo os teus olhos agora para que você comece a contemplar, cara, aquele que está tronado no teu coração. Talvez tenha alguns reis que precisam sair do teu coração, cara, para que, sabe, você tenha olhos abertos, cara, para os céus. A Bíblia fala que quando ele olha para aquele lugar, para o lugar, agora que o rei Uzias estava tomando da visão dele, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Deixa eu te falar,
A passagem bíblica está falando que desceu um anjo ali para falar com ele? Sim ou não? Não tem anjo no negócio. A passagem bíblica está dizendo assim, ó, não, é que Deus desceu do céu, agora veio lá e falou isso. Não. A passagem está dizendo que, não, é que eu transladei agora Isaías e coloquei ele diante de mim, e aí ele me viu sentado no alto sublime trono. Não. O que a passagem fala? Quando morreu aquilo que estava no coração dele, os olhos deles foram abertos. Então, meu irmão, preste atenção naquilo que você está vendo. Porque se você não estiver vendo nada, talvez tenha um rei, alguém sentado no trono, que era do lugar do Senhor Jesus. Nós precisamos estar de olho nisso. Sabe? Às vezes é a nossa própria nossa própria arrogância. Às vezes é a nossa agenda apertada. Às vezes é o nosso não tenho tempo para nada. Às vezes é aquela frase onde que eu digo, não, eu sou muito novo ainda. Irmão, deixa eu te falar. Antes de vir para cá, eu estava na sala com a Rafa e estava o Dani comigo, meu filho mais velho. Eu disse para ele, filho, só tem 15 anos, cara. E o Senhor está tendo uma bondade sobre a tua vida, cara. Aproveita. Você não precisa errar, cara. Você não precisa entrar nos caminhos de erro que teu pai entrou, cara. Você não precisa teimar com algumas coisas. E eu quero dizer isso para você, cara. Existe um modelo, meu irmão, e talvez o modelo esteja do teu lado aí sentado, cara. Esse modelo está dizendo para você assim, ei, não cometa os erros que eu cometi. Tenha os seus olhos ligados agora no autor e consumador da sua fé. Tenha os seus olhos abertos agora para entender aquilo que Deus está tentando se comunicar com você. Entenda. Sabe o que acontece depois desse movimento? A Bíblia fala que saiu uma tenaz, uma brasa. Sabe o que eu acho engraçado nesse texto de Isaías? Eu queria compartilhar com você, para você pensar junto comigo. Porque essa brasa, ela podia vir aqui e ser colocada no altar, e ser colocada ali, e dali eu boto mais uns gravetinhos, né? O pastor Dejaí falou sobre gravetinho aceso. Botava lá, dava uma sopradinha, ia pegar, ia manter o fogo no altar. Uau, que coisa legal, todo mundo ia ver, não é? Todo mundo ia ver, eu botava lá no altar, cara. Oh, tá fumando, meu Deus, que cara chapado. Meu Deus, que cara cheio da unção. Meu Deus, que cara agora, olha lá. Ai, se ele orar, cura. Se ele levantar a mão, acontece. Se ele profetizar, uau, é verdade. Meu Deus do céu, que poder que ele carrega. Deus não fez isso. Deus pega a brasa, no Atenaz, ela vem e vai direto na boquinha de Isaías. Você precisa melhorar. A gente está muito impactado por movimentos. E depois dos movimentos a gente senta e fica na inércia. Deus quer mudar, ativar você, para que você saia desse lugar. Deus quer tocar os teus lábios, os meus lábios, para que nós saímos desse lugar impuro. Sabe por quê? Porque aí nós vamos mudar quem está ao redor nosso, através das nossas vidas. Porque Isaías, ele vai falar, ai de mim que sou homem de lábios impuros. E a minha impureza dos meus lábios agora provoca o quê? Provoca um lugar de pessoas que também estão com os lábios impuros. Então, se eu pensar ao contrário disso, o que o texto está me dizendo? A oportunidade de Deus mudar a região que você está inserido começa em você. Você está aqui? Você pegou isso, cara? Você está boiando? Eu preciso entender que a brasa precisa queimar os meus lábios. Porque se ele queimar os meus lábios, eu vou sair desse lugar, sabe? De inércia, que muitas vezes eu me encontro. Cara, como é difícil, cara. Às vezes a gente vai conversar, vem uns crentes aí. Vamos falar que é uns crentes. Porque filho, ele já mudou a concepção. A gente vê uns crentes de 20 anos, cara, de igreja, 15 anos de igreja. Você tem que pegar Danoninho, cara. Vem cá, quer dar um danoninho na tua boca, você está tão infantil ainda. Sabe, irmão, olha o naipe do querido aqui. Eu gosto de um danoninho, cara. De vez em quando lá em casa, eu compro para os meninos. Eu não, comprei a Rafa 2 bandejas. Eu disse, os meninos gostam, né? Nada, de madrugadinha eu dou uma busca lá. Entendeu assim? Eu tenho problema com lactose, é a coisa mais deliciosa do mundo. É comer mas eu como. Não tem problema, irmão. De vez em quando ser um pouquinho de menino. Não tem problema às vezes correr nesse lugar, sabe? Mas você precisa entender que você não pode ficar ali, cara. Você não pode ser imaturo pela vida toda, cara. Você tem que se levantar naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida através de você. Nós estamos no aniversário de 4 anos, cara. E a palavra de Deus para você é: tenha um
crescimento em maturidade para aquilo que eu quero fazer na tua vida. Quando nós colocamos o tema mais profundidade, mais intimidade, mais, por isso que é 4 mais, é o lugar que o Senhor quer nos levar. E esse lugar, ele não é apenas de mais pessoas, mais tamanho, mais poder de influência, mais impacto social. Não, cara. É um lugar que é mais, só que ele é para baixo. É mais profundo, ao ponto de você olhar para você mesmo e você cavar coisas ainda em você que precisam ser tiradas. É os poços que foram entulhados anos após anos, que você agora se comprometeu dizendo: esse poço pode deixar comigo que eu vou cavar ele agora. Pode deixar que essa cidade, esse lugar, essa região, eu vou me colocar à disposição agora, porque eu sei que o Senhor quer grandes coisas nesse lugar. É não ficar, sabe, ai meu Deus, será que vai ou não vai acontecer? Não, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, está dizendo para você: ei, desperta, eu tenho uma tenaz para tua boca, para sarar os teus lábios, para você profetizar sobre essa terra. Mas você precisa querer fazer, você precisa querer caminhar. Ano passado, eu quero trazer a sua memória. Ano passado nós falamos, as primeiras mensagens que nós utilizamos foi sobre Gideão. Gideão foi um cara que se levantou no meio da idolatria, no meio do povo de Deus, o povo que era separado por Deus. De um momento agora que eles viviam em uma idolatria muito grande. Tem gente que quando fala de idolatria lembra da Santinha. Não é só Santinha não, irmão. Tem gente que idolatra um monte de coisa, cara. Tem gente que idolatra a si mesmo. Ele está sempre acima de qualquer coisa. E ele está numa correria tão grande, numa agenda tão grande, que ele não tem condições de se prostrar um pouquinho com o Senhor. Isso é idolatria também. Idolatria porque eu coloquei no meu coração outros reis, outras coisas, a qual eu adoro, e eu não troco, eu não abro mão disso. Não, eu não posso. Vai lá fazer uma visita no hospital. Não dá. Eu tenho o meu trabalho. Não estou falando para você largar o teu emprego, cara. Cresce, irmão. O que eu estou falando para você é que Deus está precisando, sabe, que você saia da inércia, que você tenha uma maturidade de entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, através de você. Para quê? Para que se cumpra o versículo 21 de Efésios 3. E a Ele seja dado a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. O problema é que nós estamos tão, sabe, pensando em nós mesmos, que nós não estamos deixando um exemplo para os nossos filhos, cara, muitas vezes. E aí eu preciso esperar a movimentação dos céus agora, de vir uma brasa queimar os meus lábios, para que os meus filhos agora vejam aquilo que Deus está fazendo em mim. Para quê, pastor? Para que eles possam vir atrás. Nós estamos abrindo o caminho da geração que está vindo depois de nós. Minha pergunta para você é: como está essa estrada? Se você está na frente abrindo caminho para a tua casa, você homem daqui, você está sendo sacerdote da sua casa, será que você choraminga mais do que mete a enxada e abre esse caminho? Ou você fica só choramingando? Você está por aqui ainda? Aquele que é capaz de fazer, ele quer fazer muito mais. Por quê? Porque ele quer que a honra e glória volte ao Pai. Tudo que Jesus veio fazer na terra foi apresentar o Pai. Tudo que Jesus veio fazer na terra era restaurar a aliança entre Deus e eu. Aí Deus vai lá e começa a mover e desperta no coração de um garoto, de um homem. E no meio da idolatria ele se levanta e diz: eu vou dar um jeito nesse negócio aqui, cara. Eu não aguento mais viver nesse negócio. Aí se levanta Gideão, cara. O cenário de Gideão era o seguinte: o pai tinha um bosque, e nesse bosque tinha um altar, e nesse altar eles adoravam outros deuses, menos o Deus de Israel, menos o Deus vivo, todo-poderoso. Aí ele, coçando a cabeça, olhando aquilo tudo, ele olha para as montanhas, e nas montanhas estavam os primos, estavam os amigos de infância, estavam tudo lá, porque os filhos estavam escondidos em cavernas. E aquele povo estava ali trabalhando, plantando, e eles plantavam. E de repente, na hora da colheita, agora eles ficavam com medo de se esconder, e vinham o povo inimigo, os amalequitas, os midianitas. Amalequita não é o cunhado, irmão, que avança na geladeira e come tudo, tá? É só esse pessoal da Bíblia, tá?
Às vezes a gente olha assim, meu Deus, passou uma malequita lá em casa, comeu tudo que estava na geladeira. Amém, abençoa a vida desse irmão. Ele não é malequita não, tá? Fica tranquilo. Ele estava lá, cara, eles produziam, eles plantavam. Sabe o que eu acho engraçado? Porque se você olhar todo o trecho, todo o texto, você vai ver que num determinado momento ali, esse povo que plantava, eles pediam assim, para a galera que ia assaltar eles, para a galera que ia roubar eles: ei, deixa pelo menos aqui, pelo menos, tenha misericórdia, nós pelo menos deixa um pedaço aqui para que haja sustento para os meus filhos, para que meus filhos possam comer. Sabe o que não encaixa na minha cabeça? O que esse texto assim, parece que me dá um soco de dentro, por dentro? É que pensa a cabeça dessa galera que sabia que isso ia acontecer, sabia que esse grupo ia vir ali, ia acontecer isso, e eles não, sabe, mudavam o jeito de lidar com aquilo. Acostumaram a ser roubados. Você está comigo aqui ainda? Acostumaram. Se tu deixar pelo menos eu não morrer, meus filhos não morrer de fome, já tá bom. Pode roubar tudo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Diga não para Satanás, cara. Satanás, em nome de Jesus, está repreendido. Não vai roubar mais nada de nós não, irmão. Não deixe Satanás roubar a tua alegria, cara, de servir ao Senhor. Não deixa Satanás roubar, sabe, a vontade que você tem de ser queimado com uma brasa viva do altar, cara. Não deixe Satanás roubar nenhuma alegria, cara, que você, sabe, está tentando carregar dentro de você. Não deixe, cara. Lute, entenda agora quem é, sabe, capaz de fazer infinitamente mais por você. Lembre-se do Deus que você serve. Lembre-se agora de todas as, sabe, as bem-aventuranças daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele já está fazendo por você. Lembre-se de Deus em todo o tempo. Gideão se levantou daquele lugar e disse: eu não aceito isso aí, cara, está na hora de mudar esse negócio. Deus gosta de camarada ousado, cara. Se você tiver esse entendimento, se mudar essa chave na cabeça de você, você vai entender como Deus é poderoso. Ele pega um disposto. Não precisa de muita gente, cara. Se você disser nessa noite aqui: Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade nessa cidade, o Senhor vai te achar. O Senhor vai te usar, cara. Ele pegou esse jovem e agora ele levanta no meio dessa multidão. E agora esse cara, ele, pai, eu preciso começar, eu preciso fazer algo. Sabe o que é engraçado? Ele não começou na casa do vizinho, ele começou em casa. A Bíblia fala que Deus falou para ele: vai lá e derruba o bosque inteiro, quebra o altar todo, lasca fogo em tudo, destrói tudo, mete o pé em tudo, dá uma de doido lá. Mas é do pai, cara. É do pai. Como assim que eu vou lá no pai? Vou quebrar tudo aquilo, a tradição do meu pai. Meu Deus do céu, como é que fica? Quebra tudo, destrói tudo, porque eu quero fazer algo novo. Sabe qual é o nosso problema? É que quando Deus dá uma ordem dessa, eu fico com medo. Não, lá não. Isso que está tronado no meu coração. Não, isso. Tanta coisa que tem para mudar. Logo isso que você vai me pedir. É isso que o Senhor está te pedindo. Você está aqui nessa noite? Eu acho engraçado que quando ele se coloca nesse lugar, quando ele começa agora nesse lugar, e ele começa de alguma forma falar com Gideão, e Gideão começa a fazer as coisas. Ao redor de Gideão as coisas vão mudando. Por quê? Porque na movimentação das cavernas agora não eram filhos mais entrando, eram cabeça dos filhos saindo para fora dizendo: meu Deus, cadê os amalequitas? Não vieram agora? Cadê eles? O que está acontecendo? Está acontecendo algo diferente, alguma coisa está mudando. Eu não sei se você está entendendo, mas a atmosfera começa a mudar, o ambiente começa a mudar quando Deus está fazendo coisas. E se você é do Espírito, você vai pegar. Deus está fazendo coisas espetaculares nesses dias, mas eu preciso entender o que Deus está fazendo. Então Gideão, ele foi tirado no meio da idolatria para salvar uma geração. Não era sobre Gideão, cara. Não era sobre Gideão. Não era sobre, sabe, um cara, agora esse vai ser o cara. Não. Era sobre a geração. Deus quer salvar uma geração. O plano maior, o plano menor de Deus não é sobre, sabe, um culto, uma igreja. Não. É sobre uma geração, é sobre uma cidade, é sobre um local. Deus quer transformar ambientes. Para quê? Para que nós fôssemos inseridos nesses lugares também, para sermos transformados. Deus não vai fazer apenas em você e vai te botar, sabe? Não, Deus vai fazer em todos. Deus quer fazer em todos, mas Ele vai começar com quem? Que levante a mão e diga: eu estou aqui. Ele precisou vencer esses obstáculos. Ele precisou obedecer a Deus e queimar e destruir as tradições, detonando o altar e os bosques de idolatria do pai.
Tem coisas que você vai ter que quebrar o padrão. Não, mas eu não posso. Pode sim, você pode sim. Por quê? Porque o Senhor está te chamando para isso. O Senhor está te encorajando para isso. Só que sim, eu entendo que é difícil sair da inércia. Por isso que você está nessa noite aqui, para receber essa palavra, para sair desse lugar de inércia. Nós falamos sobre Neemias. Neemias é o construtor de muros. Neemias é aquele que chora entre os irmãos. Neemias é aquele que sente a dor do outro, mesmo estando num lugar mais confortável. Neemias agora estava lá na Pérsia, servindo o rei da Pérsia. Por mais que ele estava numa situação que ele era um preso, ele tinha sido um preso político, um preso de guerra, mas ele estava num lugar de destaque. Ele servia o rei, ele tinha a confiança do rei daquela época. Ele estava num lugar onde ele não precisava se preocupar com ninguém. Mas daí chega uma notícia para ele. A notícia para ele chegou, na verdade, eu vejo isso, né, não tem nenhum versículo específico falando sobre isso, mas eu consigo olhar o texto e consigo ver que a notícia chegou para ele, na verdade, para dizer: cara, esquece, te organiza aí na Pérsia mesmo, monta o teu reininho aqui, arruma a tua casa aí, fica de boa, porque lá já era. Só que quando chegou essa notícia para ele, o que causou no coração de Neemias foi o contrário. A mensagem que causou no coração de Neemias foi choro. Ele sentiu a dor dos irmãos que tinham suas casas, que tinham seus muros, que tinham, a cidade tinha sido queimada. Ele sentiu essa dor. Deixa eu te falar, o sentimento de Neemias é um sentimento que precisa estar no nosso coração diariamente. Aonde eu vou começar a olhar agora as incertezas daquilo que está acontecendo ao meu redor, e sim, eu vou sentir isso no meu peito. Aonde eu vou olhar e a minha vida pode estar muito bem, muito tranquila. Eu posso estar vendendo, eu posso estar ganhando dinheiro, eu posso estar com o meu casamento em paz, com os meus filhos adorando a Jesus. Eu posso estar tudo tranquilo. Mas se o irmão do meu lado estiver diferente de mim, o meu coração vai sentir. Eu preciso entender a movimentação de Deus. A movimentação de Deus não é sobre uma pessoa, é sobre uma geração. E aí Deus vai lá, toca no coração de Neemias. Neemias fala com o rei. Você conhece a história, eu não quero pregar sobre isso. De repente ele sai daquele lugar, ele vai para lá, ele se coloca no lugar à disposição de levantar muros de proteção agora para uma cidade. Eu não sei se você está entendendo, cara, mas eu quero te dizer, cara, o Senhor te levantou para você ser a proteção em oração, em palavra para essa cidade. O Senhor está te levantando uma geração, cara, que irá se colocar agora na brecha, irá dizer: sim, se o Senhor quer fazer algo aqui, eu quero proteger aquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor quer fazer algo nessa cidade, sim, eu quero estar inserido para a realidade dos céus, a eternidade tem um plano. Deus tem um plano e eu quero estar inserido nesse plano. Chore, irmão, chore, sinta dor, cara, daqueles que, sabe, estão vivendo suas angústias, estão tendo as suas casas queimadas, porque às vezes o seu casamento está lá perfeitinho, top, pensam, glória a Deus por isso, mas às vezes o cara que está sentado do teu lado não está, cara. Às vezes o cara que está trabalhando contigo, irmão, não está. Aí vem lá aquela pergunta: ô, cara, você é da igreja, né? Você é daquele negócio de crente, né? Você não é... Aí você meio disfarçado. Porque às vezes você se disfarça por causa das tuas atitudes, que você sabe que você fala que você é, às vezes, né? Meu Deus, eu fiz aquela bobagem lá atrás, agora o que ele vai pensar? Ele vai descobrir que eu sou da igreja. Como é que fica meu testemunho, né? Por isso que em todo tempo nós temos que buscar a santificação em Deus. Santificação não é ser melhor do que ninguém, é ser separado, ok? Ok? Porque a gente entendeu na religiosidade que ser santo é... eu sou perfeito. Irmão, eu não sou perfeito, irmão. Eu tenho erros, sim, mas eu estou todo dia me separando. Eu estou fugindo da aparência do mal, todos os dias. E aí talvez aqui essa necessidade está batendo em você lá, e você foi colocado ali, cara, naquele lugar para liberar uma palavra para aquela pessoa. Aí você sabe o que você faz? Você se esconde, cara. Não, peraí, eu vou pegar o WhatsApp do pastor aqui, eu vou ligar para ele, quem sabe ele pode orar por ti. Irmão, em nome de Jesus, se desperta. Bota a mão, cara. Vem cá, cara, o Deus que transformou a minha vida vai transformar a tua vida também. Acredita, cara. Acredita naquilo que Deus está construindo em você. Acredita naquilo que Deus está fazendo dentro de você. Acredita
acredita. Ele quer que você comece a pensar sobre isso. Ele quer que você comece agora a ter estratégia. Irmão, eu sou do camarada que eu saio para ir para um determinado lugar, eu já pergunto: o que tu queres? Ano passado, não, foi em janeiro agora desse ano, que eu fiquei no hospital, fui doente. Estava lá, irmão, eu achei que era apêndice. Cheguei lá com uma dor terrível. Eu preguei aqui, irmão. Eu achava que era apêndice. Ela dava umas pontadas e dizia aleluia. E dava umas puladas aqui e tal. Saudade, estava morto de dor, cara. Aí convidaram, terminou o culto, oramos, fizemos aquele movimento todo tal. Estou indo para casa. Não indo para casa não, nós ia comer. Que crente gosta de dar comer depois do culto. Marcelo que queima o bacon do pastor durante a semana. E aí eu saí daqui, cara, eu fui pra P2 ali, fui comer um negocinho, né? Tava com os olhos meio grandes, fui comer um negocinho. Quando eu cheguei lá, eu disse pra Rafa, disse: vida, me leva pro hospital porque eu não tô aguentando. Quando eu embarquei no carro, ela pegou o carro, a gente foi pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu não perguntei assim, qual é o médico, que tipo de especialidade é do médico. Eu só perguntei assim: Senhor, eu ministrei a tua palavra agora. E eu sei que o Senhor me trouxe para cá por um propósito. Então, por favor, os meus olhos e os meus ouvidos estão abertos para entender o que tu queres fazer nesse dia. Esteja atento com as movimentações. Pare de olhar para dores que está sendo gerado em você, achando que Deus está tentando te machucar. Deus não quer te machucar, cara. Deus quer te construir, cara. Deus quer te fortificar nele. Deus quer te fazer melhor. Deus quer te fazer mais forte. Pare com essa conversa fiada de que eu estou muito machucado por isso, machucado. Não, Deus está te tornando melhor, cara. Deus está arrancando algumas coisas de você. A brasa quente, cara, tocando nos lábios, ela machuca, cara. Ela queima, meu irmão. Por quê? Porque é necessário queimar, cara. É necessário passar por esse processo. É necessário passar por esse lugar. Então pergunte para Deus em todo o tempo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero estar com meus olhos, os meus ouvidos abertos. Estou chegando nesse lugar, seja por dor, ou seja por qualquer outra motivação, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Não deixa nada cegar o meu olhar em Ti, Jesus. Você está aqui ainda? Nós falamos sobre Esdras. Esdras reconstrói a cidade. Porque não adianta nada nós temos uma casa de oração, uma casa de irmãos. Não adianta nós termos uma igreja e os nossos irmãos não tiverem lares. Você sabe que o culto que nós fizemos aqui, a reunião que nós fizemos domingo à noite aqui, é para ativar você, para que você também tenha um culto na sua casa? Você entende isso? Porque a reunião vai acabar, daqui a pouco ela já acaba. Mas o culto ele precisa continuar onde? Nos seus lares. Deus ele não quer, sabe, que você seja um baita cristão dentro da igreja. Irmão, o lugar de ser crente fácil é dentro da igreja. Pensa num lugar fácil, mano. Difícil é em casa, cara, onde todo mundo te conhece, cara. Onde teu filho chega para o pastor e diz: ô pastor, posso levar aquele púlpito para casa? Por quê? O pai fica tão bonzinho atrás dele. Esse é o lugar, cara, que realmente está fazendo sentido para você dentro da tua casa. Aonde uma roupa não te configura. Aonde, sabe, um jargão gospel não te configura. Aonde, sabe, que a meia dúzia de versículos que você decorou não te configura. Por quê? Porque lá tem a verdade exposta, quem você é de verdade. Então sim, Esdras estava lá construindo, levantando, sabe, os lares de novo. Para quê? Para que as famílias pudessem habitar em segurança, para que os muros pudessem proteger essas casas. E é o que Deus está fazendo nesses últimos dias no nosso meio, cara. Não adianta nós queremos se levantarmos como igreja na cidade, queremos pregar tudo aquilo que nós estamos pregando aqui para os outros irmãos, para as pessoas que não vivem a nossa realidade, se os nossos lares ainda não estão erguidos, cara, não estão protegidos, cara. Então sim, essa nova estação, ela vem falar, sabe, de dentro, porque de dentro para fora é que vai acontecer. O Senhor está alargando as tendas nesse tempo. Sim, é uma estação de alargamento. Então vai começar dentro das nossas casas, vai começar dentro do nosso casamento, vai começar dentro da criação dos nossos filhos, dentro dos nossos negócios. Sim, vai começar dentro. Para quê? Para que o fora possa vir à existência, para que as pessoas possam contemplar aquilo que Ele está fazendo. Cara, pensa só. Foi ontem à noite no culto, chegou uma pessoa para mim e disse: pastor, eu vim te contar um negócio. Eu disse: irmão, conta. Pois é, sabe aquele meu parente assim que nós pedimos oração? Sim, lembro, claro.
Pois é, pastor, eu tentei vir aqui num culto, falar com o senhor não estava atendendo, eu não consegui chegar no senhor. Aí eu peguei um irmão do corredor, eu nem conheci ele, eu nem sei te dizer quem ele é, mas eu peguei um irmão do corredor, senhor, irmão, eu preciso de uma oração. Você ora? O irmão disse, agora, eu acho que pegou um crente chapado, sabe? Como é bom quando a gente encontra esse cara. Ele pegou assim na hora, orou ali, orou por ela, e ela veio me contar onde, cara, que ele já não é mais a mesma pessoa. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você? É só se colocar à disposição. Vem para cá, louva. Se coloque de pé, por gentileza. É só se colocar à disposição, cara. É só se colocar à disposição. Deus está quebrando coisas dentro de nós. Deus está colocando coisas no lugar. E para quê, pastor? Para nos mudar, para que nós possamos entender a capacidade de Deus, para que tudo aquilo que Deus está construindo em nós possa também frutificar para outros. Hoje de manhã foi liberada uma palavra aqui sobre uma igreja velha e sobre uma igreja nova. Você que não assistiu, pega lá no YouTube e assiste o culto de hoje de manhã. É uma palavra forte para o teu coração. E uma das coisas que o pastor falou, e eu quero que você preste atenção nisso, pastor Marcelo, ele falou assim que há a diferença do trigo e do joio. Você lembra da passagem do trigo e do joio? É a questão do fruto, é a questão do que está acontecendo. Eu, como pastor dessa casa, eu quero profetizar sobre a tua vida e quero dizer sim, que a sua vida vai frutificar sim. Será um tempo de frutos agora. Será um tempo em que você, como árvore madura no Senhor, como uma planta madura no Senhor, como um trigo maduro no Senhor, você vai começar a frutificar. E deixa eu te falar, não olhe para o joio muitas vezes que está dentro do teu lado, não. Pastor Marcelo liberou essa palavra e ele falou sobre isso. Ele disse, olha, o bacana do trigo, e a gente sabe o que é trigo, por conta que o trigo está sempre encurvado por conta do peso dos frutos. O trigo está sempre inclinado, cara, quando ele tem frutos. E o joio, pastor, sempre em pé, pomposo, narizão empinado. Então que o Senhor possa nos colocar nesse lugar agora de peso e de responsabilidade dEle. Que nós possamos estar encurvados diante do Senhor agora em todo o tempo. Por quê? Porque os frutos daquilo que está sendo produzido em nós está fazendo esse peso acontecer. Que você seja íntimo do Espírito Santo. Que seja um tempo de renovação de você e da sua casa. Que você esteja pronto, apto, despertado para se envolver nesse lugar que o Senhor está descrevendo para você. Que você possa estar, sim, como esses homens, sim, como Gideão, como Neemias, como Esdra, prontificado a organizar o que há de dentro. Para quê? Para quando for o momento de você sair para fora, você esteja pronto, meu irmão. Que não seja apenas uma falácia, um modo de fazer, um método, não. Mas que você possa ter certezas no teu espírito de tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. Se você puder levantar as suas mãos para o trono da graça. Se você puder fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e dizer: tudo é para ti, Jesus, transforma. Se você puder dizer nessa noite para o Espírito Santo: vem com uma brasa e queima os meus lábios. Vem com uma brasa e queima os meus lábios. Ei, vem com uma brasa e queima os meus lábios. Me toca, Jesus. Diga isso para Ele, diga. Ore ao Senhor nessa noite. Para que serve aquilo que Deus está te dando? Eu vou perguntar de novo: para que serve aquilo que Deus está te dando?
Serve apenas para você, sabe, acumular medalhas? Não. Diga: não, eu não quero acumular medalhas, Senhor. O que eu quero é saber usar aquilo que o Senhor está me dando para esse tempo. Para que serve as visões que Deus está te dando? Para que serve os sonhos que Deus está te dando? Para que serve os recursos que Deus está te dando? Para que serve toda a influência que Deus está te dando? Para que serve as coisas que o Senhor está liberando na tua vida? Elas servem ao propósito, elas servem apenas a você? Para que serve as coisas que Deus está tentando te dar? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que você seja despertado, sabe, a sair desse lugar e dizer: Senhor, eu quero sim, Senhor, usar tudo aquilo que o Senhor tem me dado em favor do teu reino. Sim, eu reconheço que eu vivo entre irmãos e que Deus é o meu Pai, e agora tudo que eu quero fazer é desfrutar do reino. Senhor, sabe o que acontece? Você lembra da cruz do Calvário? Jesus está lá sendo pregado na cruz por conta de mim e de você. De um lado está um ladrão dizendo: ei, tu não és o Filho de Deus, então dá ordem lá para a galera, vem aqui, arranca nós desse lugar. Sabe qual foi a resposta de Jesus para esse cara? Nenhuma. Jesus nem olhou para esse cara. Mas aí tinha um outro do lado. Sempre vai ter alguém disposto, irmão. Sempre vai ter alguém dizendo: ei, eu sei quem tu és. Ele olha para Jesus e diz, olha para o outro lá e diz: ei, cara, fica quieto, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Esse cara não. Esse cara é diferente. Deixa eu te falar. Ele faz um pedido para Jesus. Ele diz: ei, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Cheio do Espírito Santo. Coloque o teu lugar nesse lugar. Coloque o teu lugar nesse lugar. Diga para o Espírito Santo: Senhor, desvazia a casa, Pai. Oh, desvazia a casa, Jesus. Esvazia a casa, Senhor. Entra, entra, entra. Faz morada, Jesus. Entra, me enche, me enche, me enche. Diga isso, diga isso. O Senhor está contando com pessoas que estarão aderentes à movimentação que Ele está fazendo. Essa movimentação começa dentro agora, dentro de cada um de nós, dentro da igreja agora.
Sim, as tendas estão se alargando para que nós possamos ir para fora, levar a boa nova do Cristo ressuscitado. Para que quando você saia para fora, as pessoas não olhem para você e sintam pena de você, não. Elas precisam ver nos seus olhos fogo do Espírito. Elas precisam olhar em você e ver a revelação do Cristo em vocês. Sim, nós precisamos carregar isso. Então eu quero orar com você nessa noite. A minha oração é para que você seja cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Levanta suas mãos se você conseguir, em nome de Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui. Espírito Santo, nós estamos aqui, Jesus. Então, em nome do Filho, em nome de Jesus, nós estamos pedindo agora que os corações sejam esvaziados agora. Senhor, arranca tudo aquilo que não presta. Arranca tudo aquilo, Senhor, que não faz sentido. Arranca toda a idolatria. Arranca, Senhor, todos os tronos, Senhor, que não te pertencem. Tudo aquilo que está no trono do nosso coração que não te pertence, Pai. Abra, Senhor, o lugar, Senhor, nessa noite, dentro de nós, Senhor, para que o Teu Espírito possa invadir as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que Tu invada o nosso ser e as nossas atitudes, para que nós se despertamos em Ti, Pai, e para que nós possamos andar, Senhor, num lugar diferente contigo. Nós sabemos do que o Senhor é capaz de fazer. Então, nós acreditamos em Ti, Te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Aplauda Jesus essa noite.